É hora, é hora, é hora. É hora de brincar. Essa semana tem Dia das Crianças e tem também Dia do Professor. Eu fiquei perguntando, que conselho eu posso dar para essas criaturas que me ouvem numa semana como essa? E aí eu decidi que é o seguinte, a carta que sai hoje vai falar alguma coisa sobre aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa amadurecer. Se em algum momento dessa semana tem o dia da criança e depois o dia do professor, eu sinto que ali tem um processo de crescimento e de aprendizado. Então a carta que sai hoje vai trazer um conselho nesse sentido, né? O que é que você pode aprender, o que é que você pode amadurecer. Então, claro, estamos falando da carta da semana. Carta da semana que vem trazer aquele conselho para você aproveitar melhor a sua semana, suas potências, suas oportunidades e evitar algumas fuleiragens que podem vir por aí. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. E venho te dizer que você pode me seguir em todas as redes sociais, através do @Júnior Quintela A. Tem 2 As no final. Vou te falar também que você tem uma oportunidade de ter todo mês um jogo feito por mim, e não um jogo genérico. É um jogo feito pensando no seu nome, na sua data de nascimento, para que eu consiga te dar as informações que o tarot tem para te dar, de um jeito que você, de alguma forma, melhore a sua vida. E para mim, como eu sempre digo, a espiritualidade precisa ser útil. Como é que faz para você ter um jogo meu todo mês? Aí você vai acessar o seguinte site, apoia.se/Júnior Quintela. Lá você vai poder apoiar o canal e ter como recompensa um jogo meu, além de vários outros benefícios que você vai poder escolher lá. Tá tudo no site. Então, com relação à carta da semana, como é que você vai fazer? Você vai imaginar, visualizar, mentalizar uma questão que você está vivendo que você precisa de um conselho, e aí eu vou tirar 3 cartas, né? Você vai escolher uma delas e essa carta vai ter o conselho que você precisa. Minha sugestão, ouça o conselho das 3 cartas, porque ainda que a carta 1 não seja a sua carta, certamente ela vai trazer alguma mensagem que seja útil para você. Você vai mentalizar a sua questão e escolher uma dessas 3 cartas, carta número 1, 2 ou 3. Escolheu? Espero que sim. Espero que você tenha mentalizado, se concentrado. E vamos aos conselhos. Para quem escolheu a carta número 1, 6 de paus. Eu vou deixar uma imagenzinha mais bacana para vocês verem. O 6 de paus, como vocês podem observar aí, é uma carta que está mostrando um cara que está desfilando na cidade, né? Na verdade, esse cara acabou de voltar de uma guerra. Esse cara passou por algum desafio e voltou vitorioso. Dá para você ver pela guirlanda que ele tem aí na carta. E aí todo o número 6, ele pode falar de uma possibilidade de cura. Ele também pode falar de uma espécie de início, né? De um momento onde você vai ressignificar alguma coisa. É como se você estivesse iniciando uma coisa que você já conhece, só que no outro nível de consciência, né? Com mais maturidade. Só que quando vem essa carta, eu digo assim, existe uma vitória no futuro, né? Existe uma excelente possibilidade de você voltar vitorioso de algum desafio. Só que só há vitória para quem foi para a guerra. Se você não for, se você não fizer aquilo que precisa ser feito, você já perdeu. Agora, se você for, você tende a encontrar sim seus desafios, mas a tendência é que você volte numa situação melhor do que no início, entendeu? Eu imagino que você tem uma entrevista de emprego que você tem medo de ir, porque você acha que não vai se garantir nessa entrevista, né? Essa é uma carta que diz pra você ir, porque a tendência é que você vai voltar vitorioso. Só que aí é pra você ir com vontade, entendeu? Assim, mesmo que você esteja com medo, é como se a carta dissesse, vai com medo mesmo. Então, se você escolheu a carta número 1, evite se acovardar, vamos dizer assim. Se você escolheu a carta número 2, o Cavaleiro de Paus. Pois é, né? Segunda carta do naipe de paus. O naipe de paus, ele fala sobre esse fogo, sobre a libido, a vontade, o engajamento, o entusiasmo, a força e tudo mais. O impulso, inclusive. Então, como você pode ver aqui, o Cavaleiro de Paus é um cara que está cavalgando e lá no fundo do cenário tem umas pirâmides, que é como se dissesse que ele é um cara que, se ele acreditar, ele vai cavalgar até o Egito, né? Um lugar simbólico que seria distante, difícil de acessar e tal. Então, é uma carta que, de alguma forma, nos ensina a acreditar nos nossos objetivos, a agir com entusiasmo. É como se fosse uma carta que dissesse assim, quando você for agir, quando você for tomar uma atitude, é importante que você tome essa atitude com força, acreditando, indo com os 2 pés, porque se for para ir mais ou menos, talvez não valha a pena. Nesse caso, a ideia é que você procure de alguma forma alimentar esse Cavaleiro de Paus dentro de você, ou seja, alimentar essa vontade de agir, essa vontade de buscar os sonhos. Tem uma palavra que está associada ao Cavaleiro de Paus que eu particularmente gosto muito, que é inovação.
a criatividade, o fogo criativo, né? Então, se eu quero fazer alguma coisa diferente, essa é uma carta que te incentiva a fazer isso, de você romper com os limites, né? A ideia do cavaleiro que vai cavalgando até o Egito é a ideia do cara que para ele não tem limites, entendeu? E isso, nessa situação aqui, é visto como uma coisa positiva. Então, se você tá afim de fazer alguma coisa, vá para cima. Se você tá inseguro de fazer alguma coisa, se dê um pouquinho mais de crédito e faça aquilo que precisa ser feito. Se você precisar fazer, inclusive, de uma forma diferente, vale a pena também. Por último, assim, um detalhezinho dessa carta, ela também pode significar viagens, né? Um deslocamento geográfico. Que poderia ser um intercâmbio, uma viagem que você faz até mesmo despretensiosa, mas que te anima e que te inspira, né? Então, também, como uma previsão, poderia significar um passeio por uma área que você não conhece tanto, seja do ponto de vista intelectual, ou seja, geograficamente, né? Você literalmente entrar no carro ou no avião e ir para algum lugar. Essa ideia da viagem, do passeio, que te coloca em contato com outras coisas novas, né? Com novidades, pode ser bem interessante também. Então não se prenda, né? Traga a expansão do Cavaleiro de Paus. É bom que eu tô falando do Cavaleiro de Paus, ele é a expansão e eu tô aqui, né? Gesticulando, que nem uma garça. Se você escolheu a carta número 3, aqui o bagulho fica tenso. 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta que ela é temida, né? Porque ela não é uma carta muito simpática. 9 de espadas é uma carta que pode falar, inclusive, de sacrifício, né? Não de sacrifício literal, mas a ideia de você sacrificar, de você esgotar a mente. Como você pode observar aí na ilustração da carta, é uma pessoa que está acamada, é uma pessoa que tem muitas espadas próximo dela. A espada como um símbolo da mente e também um símbolo de conflitos, né? De algo que corta, de algo que pode ser perigoso, inclusive. Você vê pela expressão da pessoa também que é como se ela estivesse muito cansada. Então, essa é uma carta que fala do esgotamento emocional e do esgotamento mental. Poderia dizer que é a carta do burnout, né? Quando você está prestes a entrar num colapso. Só que essa carta, como um conselho, como um aprendizado, ela diz para a gente tentar, na medida do possível, não chegar nesse ponto. Se você está vivendo uma situação de 9 de espadas, ela pode vir numa intensidade mediana, numa intensidade leve ou numa intensidade mais violenta, vamos dizer assim. Quando essa energia vem de uma forma mais forte, isso aqui pode acabar denunciando uma depressão, por exemplo, né? Ou, como eu já disse, o burnout. Então, é uma carta que diz para você cuidar, para você se atentar o mais rápido possível, né? Para você procurar um cuidado e uma atenção especial com relação à sua saúde psicológica. Essa carta também poderia significar problemas de sono, né? Desde uma insônia, de alguém que tem paralisia do sono, de um jeito ou de outro, a busca por esse cuidado, por essa atenção com relação à sua saúde psicológica é essencial num cenário como esse. Então, se você escolheu a carta número 3, a ideia aqui é que você aprenda a cuidar da sua mente, a cuidar da sua saúde mental e emocional antes que você entre num colapso. Eu vou dar um exemplo prático. Isso aqui é tipo aquela situação de uma pessoa que se preocupa com todo mundo, que faz tudo por todo mundo porque ela sente que ela precisa fazer. Então ela acaba se sacrificando tanto, e aí tem uma hora que aquilo que ela precisa acaba faltando. E aí você tem o burnout, né? É o caso de muitas mães solos, né? Claro que algumas pessoas vão ter o privilégio, né, de cuidar de uma forma mais adequada dessa saúde psicológica. Mas, de qualquer forma, se você escolher essa carta, vale muito a pena você observar como tem sido essa dinâmica da sua rotina, como está a tua saúde psicológica, mental, emocional, né? O que é que você pode fazer para investir nesse bem-estar, tá bom? Então essas foram as cartas da semana, lembrando que toda segunda tem carta da semana, toda terça às 20 horas tem live no aplicativo da Dancinha e toda quinta-feira tem um caos, ou caos do tarô, ou então caos de espírito aqui nesse canal. Lembrando mais uma vez, para você nos apoiar, para você fazer parte dessa comunidade do Tarólogo Abusado, através do apoia.se/Júnior Quintela. Lá você pode escolher como você vai contribuir e quais benefícios você vai receber, né? Se você vai receber um jogo sobre o campo profissional, um jogo sobre o seu mês, um jogo sobre o campo amoroso, enfim, você fica à vontade lá para escolher. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, espero que tenha gostado e espero que tenha sido útil. E no mais, é isso aí, tá bom? Beijos e até a próxima.